Bom, a princípio eles negaram os fatos, mas depois a gente conversando com o casal em separado, eles relataram que na sexta-feira o casal teve uma briga e nessa briga o pai tomou a criança do colo da mãe e teria jogado o bebê em cima de um colchão que estava no chão. A partir dessa data, a criança já começou a apresentar problemas de saúde, a ter febres, a ter princípios convulsivos. E a mãe percebeu também que ela estava com uma lesão na cabeça. Só que a criança também apresentava mordidas no rosto, mordida no abdômen, por várias partes do corpo, a criança tinha mordidas. Então, por essa razão, eles alegaram que deixaram de levar essa criança no médico, porque eles já tinham sido alertados que se o Conselho Tutelar vissem aquelas mordidas, eles poderiam perder a guarda da criança. Então, por isso, eles decidiram ficar com a criança ali, tendo febre e apresentando problemas em casa e não levaram para o socorro médico. E na noite de ontem, depois de a criança já não querer mais mamar, apresentar essas crises convulsivas e febre, ela veio a óbito por volta de meia-noite. Agora, com relação ao casal, alguma relação direta com drogas ou não? Não tem nenhum envolvimento com o consumo de entorpecentes? Não. Nós ainda, na verdade, vamos fazer o levantamento mais profundo, mas a princípio não tem esse envolvimento com índices criminosos. O depoimento dos dois foi parecido? Eles contaram a mesma história? Sim, nós ouvimos em separado e eles relataram sim. Os fatos são a concordância entre eles. Nenhum parente foi informado sobre essa briga e que a criança estava sendo mantida na casa, apesar dos problemas de saúde nesses dias? Então, foi perguntado isso para eles, e embora eles tivessem acesso a celular, eles tivessem acesso a socorro, eles não comunicaram a qualquer pessoa desse fato. Segundo a mãe, só ontem à noite, quando o filho já estava muito ruim, ela ligou para um pastor de uma igreja e pediu para orar pelo filho. E depois que a criança já estava em óbito, eles pegaram essa criança e levaram na casa de um pastor. Esse pastor nós estamos ouvindo como testemunha, porque ele falou que quando chegou ali, ele percebeu pela temperatura que a criança já estava em óbito, então ele pegou a criança junto com os pais e levou para o hospital. Como confessa agora, qual é o encaminhamento a partir dessa confissão? Eles estão sendo autuados pelo crime de homicídio doloso, porque a mãe, embora ela não tenha sido responsável direto pelo ato de jogar a criança ali no chão, ela concordou, ela omitiu o socorro e essa omissão levou à morte do bebê. Agora, as mordidas também são de autoria do marido? Do marido e da esposa. Nós já pedimos, inclusive, o exame lá no odontologista para que fizesse a comparação. Mas a confissão deles dão conta de que tanto o pai quanto a mãe provocavam mordida na criança. Mas isso eu não entendi. Durante a briga, essas mordidas na criança, como é que se deu isso? Eles relataram que as mordidas são de ocasiões diferentes. Eles alegavam que brincavam com a criança não tem nem 2 meses ainda, ela ainda iria completar 2 meses de idade, mas assim, tem várias mordidas no abdômen, inclusive a da face estava bem visível, bem marcada. Então, por conta dessas mordidas que eles alegaram que eles não levaram a criança para o hospital. Mas essas mordidas são de dias anteriores, de outros dias, então, não só da briga. São de datas diferentes, são várias datas. Então, quer dizer, ao que parece, eles violentavam a criança. Então, embora eles alegassem que essas mordidas eram brincadeira, mas é uma criança muito pequena, de pouca idade, e as lesões das mordidas são lesões de marcas profundas. Então, eles estavam maltratando essa criança, mesmo eles alegando que era brincadeira, isso é considerado, na figura do direito, como maus tratos. Sim, e lesão corporal nesse caso também. Também, lesão corporal. Então, a senhora falou que eles serão iniciados por homicídio doloso, mas tem agravante? Então, é um homicídio, porque ele não deu a menor possibilidade de defesa para a vítima, que é um bebê que era indefeso, então é um homicídio na forma qualificada. O comportamento deles aqui no depoimento, como é que a senhora poderia falar a respeito dos dois, o comportamento dos dois no momento de contar a história? Foram frios ao explicar o que aconteceu com a criança?
Bom, eles só esboçaram reação, principalmente o pai, quando ele foi noticiado da voz de prisão, que ele estava preso pela morte do filho. Então aí que ele esboçou alguma reação, que ele falou que aquilo era brincadeira, que ele não queria aquele fim. Não, a mãe está mais sensibilizada, mas inclusive nós já ouvimos testemunhas que confirmou que lá no hospital a mãe agrediu fisicamente o marido, em razão dele ter alegado de não levar para o hospital por conta das lesões. E isso teria ocasionado a morte do filho. A mãe está mais emotiva. Ela vai ser indiciada da mesma maneira que ele? Sim, da mesma maneira, como coautora do homicídio. Eles têm outros filhos? Não, o primeiro filho.